Boa tarde, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Passando aqui mais uma vez essa nossa segunda videoaula. Semana passada nós tivemos nossa aula virtual pelo Meet, né? Vou tirar algumas dúvidas da atividade. E essa aqui eu vou fazer a correção da primeira atividade que vocês receberam de forma impressa semana passada, certo? Vi que alguns colocaram e ficou algumas dúvidas e eu vou estar trabalhando por vocês. A primeira semana, né, vocês já receberam a atividade e a primeira semana tinha essa questão aqui. Observe o seguinte, ela trabalha com a reta numérica e diz o seguinte, a figura abaixo mostra quantos metros André, Bento e César já percorreram na corrida que estão apostando, certo? Então ele quer saber qual a distância em metros percorridos individualmente pelos meninos. Então, primeira coisa para você saber é a escala está aumentando de quanto em quanto. Observe aqui, tem 600, 650, 700, 750. Então, está aumentando de 50 em 50. E no meio você observa que tem aqui os espaçamentos. 610, 620, 630, 640 e 650. Então, cada espaçamento desse está valendo 10 centímetros. Então, fazendo isso, nós já respondemos a primeira questão. Então, André andou quanto? Então, se você observar, ó, 600, 610, 620, 630, 640 metros André percorreu. O nosso amigo já passou de 700. Quantos? 710, 720. Então, Bento percorreu 720 metros. Já César passou dos 800 metros. Quanto? 810, 820, 830 e 840 metros. Então, basicamente, aqui não tinha cálculo. Vocês iam observar na reta numérica, identificar o espaçamento e fazer a montagem, certo? Então, aqui está a resposta da primeira questão. A segunda questão também ela é descritiva. E ela diz aqui, observe que 1 milhão tem 3 zeros. E 1.000 tem 3 zeros. E 1 milhão tem 6 zeros. Quantos zeros tem 1 bilhão e 1 trilhão? Então, 1 bilhão nós vamos ter 9 zeros, certo? Para chegarmos aqui a casa, unidade simples, unidade de milhar, milhões e bilhões. Então, nós temos 9 zeros. Para chegar às casas do trilhões, nós vamos ter quantos zeros? 12 zeros. Unidade simples, chegou a 1000, milhar, milhões, bilhões e trilhão. Então, nós teremos 12 zeros para identificar 1 trilhão, certo? Então, observe direitinho a distribuição, né, das casas da organização. Sempre vem unidade, dezena, centena. A gente já viu isso, vocês viram lá no 5º ano, viram no 6º ano e vão observar aqui que vocês estão revendo novamente aqui no 7º ano. Então é só você posicionar na casa correta e me dizer a quantidade de zeros correta. 1 bilhão, 9 zeros. 1 trilhão, 12 zeros. Certo? A questão 3, ela é bem parecida, né? Observe a notícia abaixo. O planeta Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões. Reescreva-nos a notícia representando o número com os algarismos. A gente já aprendeu que 1 bilhão tem 9 zeros. Então, a notícia vai ficar reescrita assim. O planeta Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Casa decimal, o 7 posicionado aqui na casa do bi e as 3 casas, né, de cada um que representa os 9 zeros da casa dos bilhões. Então, nós temos 7 bilhões de habitantes no nosso planeta Terra, certo? A questão 4, ela é bem participativa, porque é o seguinte, todas as suas respostas dependeriam de quem? Da nossa tabela que está aqui. A tabela divide o quê? O número de habitantes de algumas cidades brasileiras no ano de 2010. Esse ano é para a gente ter tido o censo, o ano passado de 2020, foi adiado pela pandemia e esse ano de 2021 foi adiado novamente. Então, a gente continua com os dados que nós tínhamos em 2010. Então, lá em 2010, né, nós tínhamos Brasília com 2 milhões de habitantes, Cuiabá com mais de 500 mil, Curitiba com mais de 1 milhão de pessoas, Manaus também com mais de 1 milhão, e São Paulo com mais de 11 milhões de habitantes.
Então a questão é a seguinte: qual é a cidade mais populosa e a menos populosa? Aí é fácil, né? A mais populosa é São Paulo, ó. A gente já viu que na tabela tem mais de 11 milhões de habitantes. E a menos populosa das capitais que estão descritas aqui é Cuiabá, que tem 551.350 habitantes. A letra B também é isso. Quais cidades têm menos de 1 milhão de habitantes? Então, Cuiabá a gente sabe que já tem, ó, tá aqui, que é que tem menos população. E qual é a outra? A nossa capital, Natal. Em 2010 tinha 803 milhões de habitantes. Então, está abaixo de 1 milhão, certo? Tem 803 mil, ela não chegou à casa de 1 milhão ainda. Então, nós temos Cuiabá e Natal. E a terceira pergunta: coloque em ordem crescente os números da tabela, ou seja, ordene em ordem crescente, ou seja, eu vou iniciar do menor número para o maior. Então, qual é a primeira cidade que aparece? Vai ser Cuiabá, com 551 mil. A segunda cidade vai ser a nossa capital, com 803 mil. A terceira vai ser Curitiba, com 1.756.000 habitantes. A quarta vai ser Manaus, com 1.802.000 habitantes. A quinta vai ser Brasília, com seus 2.562.000 habitantes. E, em primeiro lugar, e a capital mais populosa, é São Paulo, com 11.244.000 pessoas. Para você ter uma ideia, né, 11.244.000 é quase 5 vezes a população de todo o nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, muita gente concentrada em um canto só, certo? Vamos para a nossa quinta questão, né, que alguns alunos ficaram em dúvida, que diz o seguinte: considerando todos os números naturais de 3 algarismos diferentes formados por 3, 4 e 5. Então, que números eu poderia formar iniciando com essa composição? Iniciando pelo 3, eu poderia formar o 345 e o 354, partindo como inicial de centena o 3, que seria aqui representando 300. E com o número 4, a mesma coisa, 435 e 453. Por que eu estou conseguindo esses números? Porque eu estou utilizando somente esses 3 algarismos e estou modificando, transformando nesses números. Já aqui, na questão 5, certo? Nós temos 534 e 543, que também são duas informações importantes. Então, quantos são no total? Então, quantos números eu consegui formar no total? Eu consegui formar 6 números diferentes, com 3, com 4 e com 5 como base principal, certo? Então, observe-me direitinho. A composição só poderia utilizar quem? Os 3 algarismos que nós temos aqui. Okay? Então, gente, essa foi nossa atividade que vocês levaram para casa. Quem respondeu agora, assista o vídeo, confira as suas respostas, veja se você acertou as questões. Se tiver acertado, parabéns. Se não acertou, ficou alguma coisa diferente, faça a correção para a atividade ficar correta, porque vai ajudar muito vocês a fazerem a atividade. E lembrete, não esqueçam de responder o diagnóstico, né? A professora Edna já colocou aí, que está faltando muitos alunos ainda responderem. Essa tarde a gente vai dar a correção para vocês, mas vocês focam na resolução da atividade diagnóstica, certo? Não deixem de responder, que é muito importante, ok? Tchau, tchau, galerinha, até a próxima aula.